Tratando sobre a criação de uma biblioteca de código, estou trazendo aqui assim um código simples. Olhando só aqui pela função principal, eu vejo que é lido o raio de um círculo, calculado o perímetro e a área desse círculo e mostrado então essa área e o perímetro do círculo. O legal de já ter o código dividido em função é essa praticidade na hora de entender o que o código faz. E está aqui bem claro. Leio o raio de um círculo, calculo o perímetro e a área e mostro a área e o perímetro calculado. Como que é calculada essa área e o perímetro? Tudo isso está especificado através dessas duas funções aqui, que retornam aqui, respectivamente, a área e o perímetro, baseado no raio passado como parâmetro destas funções. Então, se eu executar aqui esse código, ele vai pedir aqui um raio, 5, por exemplo, e retornou ali o perímetro e a área baseado nesse raio. Como que eu faço minha biblioteca para poder ter essas funções? Eu tenho muitas funções com relação a cálculo de áreas de círculo. Podia ter vários cálculos relacionados a círculo, melhor dizendo, e eu quero agrupar todas elas em uma função, em uma biblioteca, melhor dizendo. Isso porque eu poderia ter um código grande aqui, com várias outras funções. Então, para aumentar ainda mais a legibilidade desse meu código, uma opção realmente é eu fazer essa modificação utilizando uma biblioteca. Para poder criar, então, essa biblioteca, eu vou vir aqui na opção de novo arquivo e vou pedir para criar um arquivo vazio. Ele já pediu para salvar esse arquivo, vou chamar de círculo.h. Por que .h? Porque daí já é a extensão que é utilizada para poder representar uma biblioteca. Então aqui quando ele cria automaticamente aqui esse arquivo, o main.c, o .c aqui é só para especificar, então um arquivo ali da linguagem C, só para dar essa ideia, onde vai ter a função principal do programa. E aqui já dá a instrução de que está se tratando de uma biblioteca de funções. Baseado nisso, o que eu vou fazer é trazer essas duas funções daqui do meu código para cá. Então, só extrair elas. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V realmente. E agora eu posso fazer o include dessa biblioteca. Ela se chama círculo.h, já veio aqui no autocompletar. É importante trazer que aqui é o caminho para essa biblioteca. Nesse caso, se eu abrir aqui a pasta onde foi salvo esse projeto, eu vou ver que esse meu arquivo aqui que tem a biblioteca, ele está na mesma pasta do meu projeto. Eu vou fazer isso. Então, abrindo a pasta do projeto, eu vejo que está aqui, meu arquivo main.c, e está aqui. Então, eu só preciso colocar o nome do arquivo. Se ele estivesse dentro de alguma outra pasta ou em algum outro diretório, eu teria que passar o caminho completo aqui para esse arquivo para poder fazer esse include. E baseado nisso, a partir do momento que eu já fiz o include desse meu arquivo, vejo que o include é diferente, até mesmo porque isso daqui, quando eu coloco desta maneira, o include vai pegar esse arquivo .h lá de onde está configurado para o compilador pegar as bibliotecas. Então, esse daqui é especificado diferente porque não está naquela pasta padrão, no caso que assim está na mesma pasta onde está o meu main.c. E baseado, a partir do momento que eu fiz o include, essas funções não existem nesse código, mas existem aqui onde foi feito o include. Então, salvei aqui o código, salvei aqui, vou mandar rodar. E ele rodou ali, trazendo essa área, esses cálculos feitos. Uma questão importante é que, por exemplo, essa math.h eu não uso mais aqui. Vejam que eu não tenho mais nenhuma chamada de função que seja da math.h. Então, eu não preciso ter mais ela ali na minha especificação, diminui e simplifica ainda mais. Aqui não chegou a gerar algum tipo de problema, mas seria interessante adicionar ela aqui na biblioteca, a inclusão dessa biblioteca aqui, porque uma das funções, no caso essa função aqui, utiliza um método que vem lá da biblioteca math.h. Então, é interessante que eu faça a inclusão dessa biblioteca aqui na biblioteca. Então, vou incluir outras bibliotecas
nessa biblioteca, bibliotecas essas que eu utilizo no meu código. Tá? Então, a math.h não precisa aqui, porque aqui eu não utilizo mais nada da math.h, mas aqui eu preciso porque eu utilizo algo da math.h. Rodando o código, o resultado vai ser o mesmo, não vai mudar nesse sentido, tá? Mas é importante levar isso em consideração na hora de fazer a sua própria biblioteca. Recomendável também que se agrupe pelo tipo de função, né? Então aqui, tudo que fossem funções com relação a círculos, eu colocaria aqui nessa biblioteca. Eu poderia também criar uma biblioteca que fosse relacionado a cálculo de áreas, tá? Só que daí, no caso das funções, eu teria que, já que eu poderia ter o perímetro de um quadrado, o perímetro de um círculo, as minhas funções teriam que se chamar, ou teriam que ser mais significativas, né? Então, eu teria que chamar perímetro círculo, perímetro quadrado, tá? Para poder estar agrupando. Então, assim, é uma questão de organização depois dessa biblioteca. O que vai ter lá naquela biblioteca. Tá? Então, é importante pensar nesse sentido. Mas, com isso, meu código fica cada vez mais limpo. Tá? Então, as funções já tinham deixado bem mais fácil entender o que o código faz, tá? Como eu tinha dito, lê um raio, calcula o perímetro e a área do círculo e mostra esses resultados. Já era bem claro olhando só aqui pela função main, tá? Sem ver essa complexidade aqui dessas operações que são feitas, e olha que são bem simples. E agora eu não preciso nem ver essas funções, elas podem ficar abstraídas aqui numa outra biblioteca. E toda vez que eu precisar fazer manipulação de alguma coisa que eu preciso calcular a área e o perímetro de um círculo, eu posso fazer o include dessa biblioteca e fazer o uso, tá, desses dois métodos. Também facilita bastante a reutilização, tá, dessas funções. E é isso.